Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, quero cumprimentá-los. Muito obrigado por estarem na sintonia e na audiência da nossa TV Cidade Farroupilha. O programa Cidade Aberta, edição de hoje, começa aqui pelo canal 14 da NET, a cobertura da NET Farroupilha, toda a região Farroupilha. Ainda estamos também no aplicativo de celular, você pode nos acessar via aplicativo de celular da TV Cidade Farroupilha. É bem fácil, baixe o aplicativo de celular da TV Cidade Farroupilha e você vai estar em contato conosco, prestigiando a nossa programação em qualquer parte do planeta. E ainda tem o nosso site www.tvcidade.net. São as formas, os meios que a TV Cidade Farroupilha disponibiliza a você para que você esteja sempre junto conosco e nós junto com você. O Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas e o nosso convidado hoje, que já está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha, é o cientista político e também colega jornalista Marcel Van Hatten. Foi o palestrante do Almoçando com a Six desta semana no Parque dos Pinheiros, falando sobre o tema burocracia, a solução que virou problema. E claro, também fazendo uma leitura do momento político que o Brasil atravessa e sobretudo também a questão política dos últimos anos, o governo do Partido dos Trabalhadores no âmbito nacional. Mas no primeiro momento, Marcel, quero te agradecer, colega jornalista, bem-vindo aqui à TV Cidade Farroupilha, no roteiro pelos veículos de comunicação. Que bom que você também conseguiu incluir a nossa TV Cidade. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado, satisfação estar junto contigo aqui, Leandro, na TV Cidade e também falando com todos os cidadãos de Farroupilha. Tão bom a gente poder contar com um meio de comunicação local nesses tempos de comunicação tão fluida, né? As pessoas precisam acompanhar as notícias e nada melhor do que ter um noticiário local como feito aqui pela TV Cidade. Como a gente diz, é o noticiário da aldeia. Farroupilha precisa saber o que acontece no próprio município. Mas ingressando um pouquinho na pauta do programa, também falando de burocracia, quem de nós nunca ficou irritado, perdeu a paciência com tanta burocracia? Não precisa nem pensar muito tempo que você vai lembrar de N casos. O Brasil hoje tem lei para tudo. A gente não conhece talvez um terço das leis que estão vigentes no país. O Brasil hoje virou um país em que vale mais complicar do que simplificar? Sem dúvida. Infelizmente, essa tem sido a lógica no setor público em particular, até porque a iniciativa privada busca sempre enxugar o máximo possível, reduzir o número de processos envolvidos, otimizar. Isso é a palavra da vez, né? Certo. Já há alguns anos, aliás, a iniciativa privada precisa disso. Não que a burocracia seja desnecessária, pelo contrário. Empresas também têm burocracia interna, tem hierarquia, tem disciplina. Nós precisamos ter comunicação formal, de uma forma muito clara, de uma forma simples, concisa. O problema é ficar refém dos processos. E isso, infelizmente, hoje, o cidadão acaba experimentando em relação ao setor público, em particular. Né? O cidadão se sente refém dos processos administrativos, refém dos carimbos, refém das assinaturas autenticadas, dos comprovantes de residência, tem que 1000 vezes ir a determinado órgão público para comprovar que você é você mesmo. Isso precisa acabar, isso precisa ser simplificado, porque nós precisamos criar uma sociedade em que haja confiança entre as pessoas e não apenas desconfiança entre os cidadãos. Claro, com certeza. E a gente percebe que, ao invés de simplificarmos todo esse emaranhado burocrático, pelo contrário, ainda nós caminhamos numa dificuldade. Como você mesmo disse numa matéria aqui para a TV Cidade, é a indústria do carimbo. Tem que carimbar, passa aqui, passa lá. Ou seja, o cidadão perde muito tempo. Dá ou não dá para desburocratizar o Brasil? Não, dá sim. Basta querer? Basta querer e basta também o cidadão cobrar isso, porque existem já leis que dizem que determinados documentos não são necessários. Há um decreto da Presidência da República, aliás, foi feito até o Ministério da Desburocratização no Brasil, na época do ministro Hélio Beltrão. E várias coisas foram propostas lá, inclusive implementadas, mas que nunca entraram na prática. Parece que no Brasil tem aquela cultura, tem lei que pega e tem lei que não pega. Isso é absurdo, a lei ela é criada para ser cumprida. E o que aconteceu agora recentemente também, o próprio presidente Michel Temer há poucos meses fez um decreto
isentando de assinaturas autenticadas quaisquer requisições que se façam a órgãos públicos federais. Mas muitas vezes essa orientação ela não é cumprida por quem deveria, pelo servidor público, porque ele está acostumado a um processo antigo. Então, muitas vezes, nós precisamos, como cidadãos, também estarmos bem informados para chegar, inclusive, se necessário, com o tal do decreto na mão, para dizer, olha, essa assinatura autenticada já não é mais necessária, porque isso elimina custo de você ir a um cartório, a um tabelionato, onde quer que seja, custo de você pagar por esse serviço, enfim, que acaba atrasando a vida, que realmente faz né? pouco sentido. Exatamente. Claro. É papel para cá, é papel para lá, é isso, é aquilo. A legislação que vigora hoje no Brasil, ela dificulta, ela teria que ser, como a gente diz, passada limpo e atualizada, e muita coisa jogada no lixo. Esses dias ainda estive em Brusque, em Santa Catarina, com o empresário Luciano Ang, da Avan. E ele também está empreendendo uma luta contra a burocracia no Brasil todo. E aqui no Rio Grande do Sul não foi diferente. Ele até um vídeo que viralizou, perguntaram para ele, por que você não investe no Rio Grande do Sul? Ele disse, temos enormes problemas com a burocracia gaúcha. Um dia é o tamanduá, outro dia é a formiga. Então, enfim, ele fez até uma brincadeira em cima de uma situação que é triste, mas que agora vem sendo resolvida em vários órgãos. A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul já deu uma avançada nesse sentido, reduzindo alguns processos. Nós mesmos, na Assembleia Legislativa, criamos uma comissão especial de revisão legal que fez um relatório final aprovado na Assembleia Legislativa prevendo uma desburocratização constante dos processos. Então, existem sim formas de desburocratizar, mas é necessária vontade política de quem tem a caneta na mão e informação do cidadão para cobrar daqueles que tanto podem fazer a diferença hoje na política, como daqueles que estão no balcão do serviço público, que muitas vezes não cumprem aquilo que já está determinado. Eu fiquei perplexo com uma informação que você trouxe à TV Cidade, também no Jornal da Cidade, de que no Brasil hoje, prestem atenção no número, prestem atenção, hoje nós temos mais de 700 normas diárias que vigoram no país. Não dá, não tem como, né? É demais. É ridículo isso. É ridículo, não tem nem como acompanhar. Não tem nenhum cidadão que consegue sequer decorar 700 normas por dia, né? Vai terminar o dia de hoje e mais 700 novas normas vão ter sido criadas. E aí é desde emenda constitucional até as regulações no nível local para o cidadão. São em números do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, não é números que a gente tira de qualquer lugar. Isso demonstra que nós vivemos uma sociedade que prima muito mais por fazer novas leis, por políticos que muitas vezes no fim do ano fazem um boletinzinho dizendo eu criei tal e tal e tal e tal lei, né? Às vezes, inclusive, nós somos jornalistas, nós sabemos que na imprensa existe, às vezes, essa tendência de buscar medir o político de acordo com o número de projetos de lei apresentados. Ele não fez de leis, né? Exato, como se isso realmente fosse o único serviço que o político pudesse prestar. O único meio de avaliar o político. E o único meio de avaliar. Quando, na verdade, se deveria avaliar, eu acredito hoje, muito mais, numa avaliação do político sobre o que ele efetivamente revogou de leis. Que leis esdrúxulas existiam antes que ele foi lá na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa e disse, não dá mais, gente, a gente criou essa lei aqui, talvez até com uma boa intenção. Ela está obsoleta, não vale mais. Está obsoleta, não vale mais. Nós temos um exemplo até do ano recente agora, de 2009, até parece uma coisa antiga pelo que eu vou contar agora, mas tem uma lei de 2009 que estabelece que em licitação para pregão eletrônico, empresas precisem mandar os documentos em 2 vias. Lei de 2009. A primeira via, original dos documentos. E a segunda via, por fax. A lei é de 2009 e ainda está em vigor. Fax, hoje, para encontrar acho que só em museu. Não sei se a TV Cidade ainda tem um fax. Se tiver, não tem. Não. Porque fax, às vezes, é aquele aparelho que você tem... O conhecido facsímile. O facsímile, exato. Mas que está parado num canto porque não é mais utilizado. Está cheio de poeira. Serve só para participar de pregão eletrônico e licitação do poder público. É um absurdo. Numa época da digitalização, usar fax... Parabéns. Parabéns, exatamente. Então, quer dizer, a lei está atrasada e empresas para participar do pregão eletrônico, se quiserem se adequar à lei, precisam comprar especificamente um fax para participar daquele processo. É um absurdo. Bom, para fecharmos esse bloco também, você tem dito e tem defendido de que é possível mudar todo esse cenário, e me parece que a mudança que você defende, ela acontece por meio político, ou seja, uma renovação dos parlamentos, das assembleias, das câmaras de vereadores e do próprio Congresso Nacional como um todo. De que forma mudar tudo isso? Bom, para começar pelo voto. Nós nos queixamos muito da qualidade dos políticos, mas nós esquecemos
que os políticos que estão hoje no poder foram eleitos pelo voto. Ninguém chegou lá por SEDEX. Ninguém chegou na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, colocado por um ente superior, e também ninguém é santo. É importante lembrar que tem muito político que gosta de dizer que vai ser o salvador da pátria. Político é simplesmente um retrato do que a população é. Agora, se ele é um retrato deformado, se ele é um retrato corrupto, é porque na hora de dar voto, o cidadão muitas vezes pede o impossível. E quando se pede o impossível, essa é uma frase fabulosa de Thomas Sowell, os mais mentirosos que se elegem. Porque quanto mais impossível é o nosso pedido, maior tem que ser a mentira daqueles que vão tentar se eleger, porque eles precisam mentir para prometer o impossível. Então, nós temos que pedir o possível, nós precisamos nos informar sobre quem são os candidatos que estão concorrendo, e se nós não gostarmos dos candidatos que aí estão, nós temos que nos candidatar. Pronto. Votar em branco, anular o voto, nada disso resolve, porque isso vai acabar mantendo o poder na mão daqueles que já estão exercendo o mandato. Eu cheguei a perguntar numa entrevista coletiva recentemente, quando da vinda a Caxias do Sul do pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, perguntei ao pré-candidato se estava na hora do Brasil ter uma nova Constituição, com tantas leis que daqui a pouco não têm eficácia, estão bonitas no papel, não são aplicadas, é lei para tudo que é canto. Não estaria na hora de simplificar, de virar essa Constituição e fazer uma nova Constituição? Lamentavelmente, eu acho que sim. E por que eu digo lamentavelmente? Porque constituições deveriam ser feitas para durar. A Constituição americana é de 1787. E ela vale em 2018. E vale em 2018. Nunca foi feita outra Constituição americana. Foi a primeira Constituição depois da independência. Tem emendas, sim, mas eu não sei agora o número de emendas, 20 e poucas emendas, se eu não estou enganado, mas a nossa Constituição, que é de 88, já tem mais de 100 emendas. Ela tem 30 anos, completa 30 anos 30 agora. anos, é a segunda uma colcha de retalhos? Uma colcha de retalhos, a segunda Constituição mais extensa do mundo. E uma Constituição que, perdemos para quem? Em termos de extensão? Eu não sei, isso aí que eu queria saber. Mas eu ouvi se é a segunda mais extensa do mundo. Eu vou descobrir qual é a maior, a mais extensa. Vou descobrir. Não me surpreenderia se não fosse num país tipo Venezuela, etc., Sim. que passou por algumas mudanças constitucionais. Essa informação da segunda maior, inclusive, eu vi no Fórum da Liberdade passar uma palestra, mas o próprio palestrante disse qual era a primeira. Mas, enfim, é uma Constituição que fala muito, muito, muito em deveres e não fala praticamente, aliás, em direitos e não fala praticamente nada de deveres. É importante se falar de liberdade. Ela garante direitos, mas deixa de cobrar os deveres. E garante sem conseguir garantir, porque o Estado não garante direitos. O Estado garante, aliás, alguns direitos ele precisa garantir, da liberdade, da proteção da vida e das nossas propriedades, é evidente. Agora, tem muitos outros direitos que são ditos direitos que a Constituição dá, mas que se não houver uma iniciativa privada forte, se não houver cidadãos dispostos a prover serviços de forma livre, em vão o Estado vai tentar prover esses mesmos serviços ou esses mesmos ditos direitos, porque não há deveres correspondentes. Nós precisamos ter liberdades, mas também precisamos ter responsabilidades. Perfeito. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com a continuidade do programa Cidade Aberta. Hoje conversando com o cientista político e também jornalista Marcel Van Hatten, que é o nosso convidado aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha. E no próximo segmento falaremos mais sobre a questão, fazendo uma análise também da situação política que o Brasil atravessa. O Brasil está ou não está dividido? E as eleições que vêm pela frente agora no mês de outubro, poderá ser um divisor de águas para o país? A gente aprofunda em seguida. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas
donos de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. Tem que ser lavado. E então abra a torneira novamente para o enxágue definitivo. Se você optar por usar a máquina de lavar louças, ligue ela somente quando ela estiver cheia. Numa casa, lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos, são utilizados cerca de 117 litros de água. Com economia, o consumo pode chegar até a 20 litros. Minuto da Água. Apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta já está de volta aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, no aplicativo de celular e também pelo nosso site. O nosso convidado hoje é o cientista político e também jornalista Marcel Van Hatten, que está aqui nos estúdios da TV Cidade. E também faz parte do Partido Novo, é pré-candidato também a deputado federal pelo Partido Novo. Depois nós vamos falar sobre esse assunto também, mas eu queria uma leitura tua na condição, Marcel, de cientista político, do momento que o Brasil atravessa. É o pior momento de toda a história brasileira? Na verdade, o pior momento, creio eu, já tenha passado, Leandro. Foi o momento em que a economia realmente ia a pique. Não fosse o impeachment da presidente Dilma Rousseff, nós viríamos um processo de radicalização ainda maior. Havia muita indignação nas pessoas, a indignação continua agora, é verdade, contra a classe política como um todo, mas antes era uma indignação latente, ainda por cima, contra o projeto totalitário de poder que o PT representava. E Dilma Rousseff e o seu partido conseguiu, por meio da semeadura, né, semeando o ódio de classes, dizendo que o país estava dividido, que é rico contra pobre, é negro contra branco, é hétero contra homossexual, enfim, criando essas cisões, essas divisões artificiais, começou a colher ainda mais indignação de um país que precisa estar unido e que estava unido quando foi às ruas. Foram milhões de brasileiros que pediram impeachment de Dilma Rousseff. Essa história de que foi um golpe é uma balela total. Afinal de contas, nós sabemos que o povo brasileiro pedia isso e foi o que aconteceu. E a presidente Dilma Rousseff, ex-presidente, felizmente,
ela cometeu crime de responsabilidade e cada vez mais se aproxima de ter o mesmo futuro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora está preso por corrupção e por lavagem de dinheiro. Tá, mas os petistas dizem de que Lula é inocente. Pois é, devem dizer o mesmo de Aécio Neves, que agora virou réu. Aécio Neves virou réu da Lava Jato. Pelo Supremo Cunha Tribunal está Federal. preso pelo Supremo Tribunal Federal. Cunha está preso, ordem de Sérgio Moro. O que eles vão Palocci dizer? está preso. Palocci está preso. Vão dizer o quê? Que estão todos perseguidos políticos? Gente, tem justiça no Brasil. Tem primeira instância, tem segunda instância, tem terceira instância, tem Supremo Tribunal Federal. Lula foi condenado em primeira instância 9 anos e meio. Foi condenado em segunda instância por unanimidade. 3 votos a 0 e com pena ampliada. 12 anos e 1 mês. Não teve o habeas corpus aceito pelo STJ por 5 votos a 0. O Supremo Tribunal Federal, por 6 a 5, decidiu que ele deveria ir para a cadeia porque a condenação em segunda instância já tinha sido confirmada. Puxa vida, o que mais falta para que um petista admita que o seu maior líder, feliz ou infelizmente, porque eu não acredito que ele tenha se corrompido ao longo do caminho, a meu ver ele já era corrompido lá atrás, na época do sindicato, mas de qualquer maneira que tenha acabado, que acabou fazendo o que fez e precise, portanto, cumprir pena. Ele, Lula, agora está cumprindo pena. Depois sai da cadeia, mas tem o período em que ele vai estar recluso, isso que tem outros 5, 6 processos ainda para vir pela Tramitando, frente. né? Com certeza. O Partido dos Trabalhadores, Marcel, levou o Brasil a um sonho, a um conto de fadas? Tentaram vender como se fosse um Brasil maravilhoso, administrado pelo PT. Até tinha uma piada que se fazia, né? Eu quero viver na propaganda do PT. Porque a propaganda do PT, na propaganda, era tudo maravilhoso, mas quando a gente vê a realidade, inclusive os números que dizem de pessoas que saíram da miséria ou da pobreza extrema e migraram para a pobreza ou para a classe média, são extremamente inflados porque mudaram a forma de se avaliar o censo brasileiro feito pelo IBGE. Então aí também precisa ser criterioso o dado na hora de ser apresentado. E antes disso também é importante lembrar que foi graças a um esforço imenso de privatização, de estabilização da moeda, de criação do Plano Real, aliás, que o PT votou contra, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o PT votou contra, a própria Constituição, que por pior que seja, veio depois de um período de regime de ditadura militar, também foi votada contra pelo PT. Então, quer dizer, tudo isso fez com que o próprio Bolsa Família recebeu voto contra do PT na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Perfeito. O próprio Lula fez vídeos dizendo que o Bolsa Família, enfim, era uma esmola para Faça pobre. Faça o que eu digo, não o que eu faço. Exatamente. E depois que assumiu o poder, manteve aquelas coisas, no início pelo menos, que garantiram a estabilidade da economia, mas não aprofundou as reformas que o Brasil precisa. Lula, vem cá, Lula era o líder mais popular, isso é inegável, que existia no Brasil e um dos mais populares no planeta. Ele podia ter colocado as reformas que ele quisesse, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, coisas que são necessárias. É difícil tratar desses temas? Mas ele precisa, como líder, reconhecer Lula que na época ele deveria ter feito as reformas e acabou não fazendo. E isso acabou também levando ao desastre econômico durante o período de Dilma Rousseff, que não tinha cacife político, foi eleito com uma margem estreitíssima de votos numa eleição muito complicada contra Aécio Neves, que agora é réu também na Lava Jato. Então haviam duas opções muito ruins, mas a opção Aécio Neves ainda não se sabia que era tão ruim como se revelou depois. E Dilma reassumiu o mandato de presidente da República já totalmente sem cacife político, para poder colocar as reformas que o Brasil necessitava. Tanto é que ela colocou até um ministro da Fazenda que era boicotado pelo próprio partido, Joaquim Levy, que era uma pessoa que tinha uma visão mais para o mercado, de desinchar a máquina pública, de reformas, mas não tinha condição de fazer o que ele se propôs. Não tinha respaldo político? Não tinha respaldo político, nem da própria presidente. Nem capital político, né? Zero. Sim.
Bom, Marcelo, nessa questão agora também, estamos nos aproximando de um pleito eleitoral muito grande, outubro vem aí, estaremos elegendo o presidente da República, governadores, deputados estaduais, deputados federais e renovando também parte do Senado Federal. O Brasil teve, em menos de 30 anos, 2 processos de impeachment de presidente da República e a situação delicada politicamente que o país atravessa. Esta eleição que vem pela frente é um divisor de águas, mas ao mesmo tempo pode ser caracterizada como uma eleição perigosa? É um divisor de águas e qualquer eleição é perigosa. A gente precisa lembrar que por meio da democracia se elegeram já os piores tiranos no mundo. É algo que infelizmente a democracia permite. O que não pode acontecer é que uma vez um tirano eleito, ele não seja depois passível de deposição. Por isso nós temos o instrumento do impeachment. O instrumento do impeachment é para permitir que se um presidente não está cumprindo a lei, como Collor não cumpriu, como Dilma não cumpriu, ele venha a ser retirado do poder. Agora, nós temos um sistema arcaico de divisão de poderes, que é o nosso sistema presidencialista. E esse é um dos grandes problemas. Ainda dá para dizer que o Brasil tem um regime presidencialista puro, ou já é muito mais maquiado? O problema do presidencialismo do Brasil, mais do que ser puro ou maquiado, mas de fato ele é maquiado à medida... Temos um presidencialismo de coalizão, talvez. Certo, o presidencialismo de coalizão que justamente necessita ou requer que partidos políticos se unam depois da eleição em torno de um projeto de governo para apoiar um presidente da República. A chamada governabilidade. E a governabilidade requer o quê? Troca de favores, emendas parlamentares, ministérios. Toma lá da cá. É o toma lá da cá. Enquanto não tivermos um sistema em que se divida a chefia de Estado e a chefia de governo, nós vamos continuar com essa situação. E essa situação de divisão na França é conhecido como semipresidencialismo, onde o presidente ainda tem mais força, ou o parlamentarismo, que é o caso português, por exemplo, que o parlamento tem mais força. Enquanto nós não tivermos essa divisão, um impeachment vai continuar sendo um trauma. Porque o presidente da República, em um regime, em um sistema parlamentarista, como por exemplo em Portugal, ele é muito mais uma figura de representação dos valores nacionais. Ele é uma pessoa que representa, portanto, nesse caso do Brasil, o Brasil como um todo, não representa um partido político. É uma figura que vai viajar ao mundo, fazer relações internacionais, mas ele não cuida dos assuntos do governo do dia a dia. Quem cuida disso é o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro ele vem de uma base parlamentar. E a base parlamentar, ela precisa, em maioria, decidir, olha, nosso primeiro-ministro vai ser fulano de tal. E aí ele já vai para o governo, para a chefia de governo, com o compromisso de atender aquele programa definido pelos partidos que o colocaram lá. Só que do jeito que está hoje, em que um presidente acumula essas duas funções, de chefe de Estado e chefe de governo, ele se elege sem maioria parlamentar, e ele precisa buscar depois essa maioria parlamentar que se vende, e ele a compra para mantê-lo no poder. Então essa é uma situação muito delicada e o Brasil vai precisar discutir as suas instituições. E o mais urgente é dividir chefia de Estado de chefia de governo, separar ambas as coisas. Recentemente você deixou o Partido Progressista Juventude do PP e ingressou no novo partido, em um novo partido, no Novo. Você é pré-candidato também a deputado federal pelo Novo. Como o Novo está se estruturando aqui no Estado? E uma pergunta bem de jornalista, onde o Novo é novo? Muito boa. Muito boa pergunta e dá a oportunidade justamente de explicar essa troca de partido. O Novo não existia quando eu concorria a deputado estadual nas últimas eleições. Existiam os partidos tradicionais. E você ganhou uma cadeira na Assembleia na suplência, Na suplência. Eu recebi 35.345 votos, fui o primeiro suplente do Partido Progressista. O PP teve 2 secretarias no governo do Estado, do José Ivo Sartori, Pedro Westphal e Hernani Polo foram secretários, e eles indo às secretarias abriram espaço e eu assumi um mandato durante esse período de 3 anos como deputado estadual. Agora não sou mais deputado justamente porque os 2 secretários retornaram à Assembleia por imposição legal. Precisam deixar postos de governo se quiserem concorrer à reeleição 6 meses antes. A famosa desincompatibilização, exatamente. Bom, o Partido Novo, que não existia na eleição passada, ele tem praticamente, na verdade o Novo tem tudo aquilo que eu acredito, que é uma postura realmente favorável ao cidadão, ao indivíduo,
e que busca, não só na teoria, mas também na prática, demonstrar que é possível fazer uma política diferente. Não vai utilizar recurso partidário, não vai usar recurso do fundo eleitoral, ou seja, não vai ter dinheiro público nas campanhas do Novo. Todo filiado que quiser entrar no Novo, toda pessoa que quiser se filiar ao Novo, precisa ter ficha limpa, ou seja, não é só para concorrer. É requisito número 1, pré-requisito. É requisito número 1, sem ficha limpa não entra. E candidato precisa passar por processo seletivo. Eu mesmo estou passando por processo seletivo, está sendo avaliado também o meu passado e, ao mesmo tempo, os meus conhecimentos sobre o que prega o Partido Novo também, para demonstrar que este partido tem candidatos qualificados. Não é só pelo número de votos, não é só ter gente que seja popular, é preciso ter conteúdo. Certo. Bom, e para o governo do estado também o partido já tem um pré-candidato, né? Pré-candidato Matheus Bandeira. Matheus Bandeira. E para a presidência da República? João Amoedo. João Amoedo. Que estará em Caxias do Sul, nesta segunda-feira, participando de reunião na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, e que está surpreendendo. No Fórum da Liberdade fez uma fala extraordinária contra os privilégios de muitas pessoas que acham que estão acima da lei, contra também tudo aquilo que o PT fez no Brasil nos últimos anos e a favor de um Brasil mais livre, menos burocratizado e que defenda realmente o empreendedor e o cidadão. Marcel, para concluirmos, poder de síntese, 1 minuto para falar do teu livro. Lançando o livro agora novo, Somos Nós com uma Voz, do megafone à tribuna, defendendo a liberdade, o Estado de Direito e a democracia. Para o Leandro, é presente. Opa! Tá? Para todo mundo que está acompanhando, tem na Amazon, já está em pré-venda ou comigo diretamente pelo Facebook, pelas redes sociais, a gente consegue uma cópia. É uma coletânea dos meus discursos em 8 partes, com introduções de pessoas como Rodrigo Constantino, João Dionísio Amoedo, Biratã Jorge Iório, e tratando sobre assuntos diversos, desde a aproximação do cidadão com a política, passando o combate ao marxismo cultural, uma voz que prioriza a segurança pública e, óbvio, também muitos dos meus discursos contra o PT e a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Perfeito. Marcel, obrigado pela visita à TV Cidade Farroupilha. Fica aqui publicamente no ar o convite, quando você passar pela região, já preveja na sua agenda também novas visitas aqui para batermos um papo sobre política, sobre questões do momento que é oportuno. A decisão está nas nossas mãos. Nós temos a maior e a melhor arma de todos os tempos, o voto. Precisamos colocá-lo bem na urna. Né? Muito bem, muito bem. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo teu trabalho. E é por meio do jornalismo e de programas como esse que nós podemos também divulgar transparentemente aquilo que fazemos. Obrigado. Ótimo, obrigado. Ficamos por aqui com a edição de hoje do programa Cidade Aberta na TV Cidade Farroupilha. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Um forte abraço e até a nossa próxima edição aqui na TV Cidade Farroupilha, onde Farroupilha se vê na TV.